Drone do Venê, e também eu quero atualização com relação a Felipe Coutinho, hein? E o Flamengo, hein? Colocando pânico nos antes, a imprensa repercutindo aqui sobre o Lucas Paquetá e essa reviravolta com o meia Felipe Coutinho e mais sobre Claudinho no Flamengo. Muitas informações a partir de agora. Separei aqui 3 cortes da imprensa. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo e vambora pro vídeo. Sobre o Gabi, ele ainda tem um jogo de crédito a pagar com a camisa do Flamengo, certo, Pedro? Pelo menos se não for negociado, né? Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí um beijo para você, abraço para todos. Pois é, o Gabigol tem mais esse joguinho aí porque ele pode chegar a 6 e aí ainda assim se transferir para outro clube da Série A, Palmeiras, enfim, Cruzeiro, que eram os mais especulados aí no mercado, que estavam atrás do Gabigol. Ele teve aquele prazo para resolver a sua vida, como disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e aí a partir de quinta-feira não teve o avanço com o Palmeiras, né? O avanço para uma transferência neste momento. Então, a partir de quinta-feira ele vai voltar a ser relacionado pelo Flamengo, é essa a previsão já para o jogo contra o Fortaleza. Nos últimos jogos o Flamengo se virou com o que foi possível, especialmente os garotos ali, o Verton, Matheus Gonçalves. Então teve o Carlinhos também, que até fez o gol contra o Atlético Mineiro, mas claro, faz falta ter um jogador mais experiente, ainda mais um jogador muito acostumado a jogar com a camisa do Flamengo nesse momento que ainda não tem os seus uruguaios que estão na disputa da Copa América. Então o Flamengo coloca o Gabigol. Reintegrar não é bem a palavra deste momento, porque o Gabigol já estava treinando normalmente com o grupo, enfim, sem nenhum tipo de problema, só não estava sendo relacionado para os jogos para, de fato, definir a sua situação. Então, a opção neste momento é por relacioná-lo novamente, aí ele vai para esse jogo contra o Fortaleza e aí fica no limite. Se entrando em campo, fica com 6 jogos e aí depois, se estourar, não tem mais como se transferir, ficaria no Flamengo até o fim desta temporada. Mari. Pedro, já eu te pergunto também mais sobre o tal do gelo no sangue lá do Flamengo, que a gente conhece no mercado da bola. Os atacantes do Flamengo na temporada, olha só, Prates. O Pedro é um absurdo, né? 25 gols. Eu quero só falar com o Prates hoje. Por favor. O Bruno Henrique com 6, o Everton Cebolinha com 5, o Luiz Araújo com 4, o Gabi com 3 e o Carlinhos com aquele gol marcado contra o Atlético, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Gabi ainda tem, assim, ele não tá no limite. Então o Gabi ainda é um jogador que ele pode ser até o final da temporada, mas não tinha por que não estar sendo relacionado com a equipe, certo? Sim. Na teoria, sim, Mari. Na prática, o Flamengo já deixou bem claro que ele perdeu. Não é que o Flamengo deixou claro, ele perdeu muito espaço e ele vai ter de recuperar esse espaço. Tem condição para recuperar? Tem. Mas nesse momento ele está em baixa. Por estar em baixa, ele volta a ser relacionado, fica no banco. Se o Tite precisar contar com ele tem contrato, vai utilizar. Se não, o Flamengo não faz muita questão, não, de contar com um ídolo do clube como o Gabriel, mas que não consegue jogar bem já há algum tempo. E como que faz isso? Como que coloca o Gabi no banco e, se precisar, coloca o Gabriel? Se não tiver... Vai ter um período ainda de janela aberta, né? Se o Flamengo sentir que não tem muita negociação, tudo, o Flamengo paga salário dele, né? Todo mês. Janela fechada ou janela aberta, se não tiver negociação, ele vai ficar lá. Acho que até isso é uma oportunidade para o Gabriel também, né? Para o Gabigol. Porque ele é funcionário do clube, ele é um jogador muito jovem, ele é um jogador que não só perdeu espaço, acho que é importante lembrar disso, porque senão a gente perde o que aconteceu, né? Ele teve a punição, apareceu com camisa de um rival, de um outro clube que disputa Série A de Campeonato Brasileiro, ele perdeu a camisa 10. Então, assim, muita coisa aconteceu também que foi desgastando a imagem dele. Então, acho que agora é uma ótima oportunidade para botar o pé no chão. Eu cansei de falar aqui das qualidades do Gabigol, eu acredito nelas até hoje, mas em algum momento essas coisas saíram do campo e apareceram mais fora do campo, as negativas. Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai acostumar, se não tiver negociação. E o Flamengo tem que colocar para ou jogar ou na reserva.
Hoje não é titular, né, Mário? Então, e não é só sobre ali, comportamento, 25 né? gols tem o Pedro. E não é só sobre comportamento, né, Marra? Ele não tá no banco, tirando aí a parte da punição, da parte dos 7 jogos. Não é que ele não está jogando por uma birra. Não é. Tem gente jogando mais. Ele perdeu espaço. A gente cansou de elogiar aqui, quando era ele com o Dorival, que saía da função do 9 e abria espaço. E deu muito certo. A gente cansou de elogiar uma entrevista que ele deu na época do Paulo Souza. Quando ele fala, não, tá todo mundo criticando e eu tô aprendendo algumas coisas de posicionamento com ele que eu não tinha. E eu tô disposto a ajudar. Ele teve, durante muito tempo, uma atitude muito positiva. Não só em campo, mas também fora de campo. E quando ele falava isso, ele diminuía a gritaria de arquibancada, a gritaria de rede social, porque ele chamava atenção para pontos que só ele sabia, porque eram pontos do dia a dia dele. Então ele trazia coisas positivas. Já de um tempo para cá, no campo ele perdeu espaço e fora do campo ele não está ajudando. Pedro, mas o Gabigol também, ele ainda é jogador do Flamengo, a gente sabe do carinho e do amor que ele tem pelo Flamengo. E ontem, né, ele fez aquela postagem nas redes sociais com saudações rubro-negras, né, treinando, um coração. Então, é o Gabigol ainda mantendo essa chama acesa com a camisa do Flamengo, né? Talvez tenha tentado algum tipo de diálogo ali. É difícil, tem que perguntar mais pro Gabigol mesmo o que ele quis dizer exatamente com aquele coração flamejante ali, pegando fogo, né? Mas botou saudações rubro-negras, SRN, né? Como geralmente a torcida do Flamengo coloca e tal, mas tentando fazer um vínculo exatamente com este momento de que, enfim, como se fosse talvez permanecer pelo menos até o fim do ano. É um momento de muita indecisão na carreira do Gabigol, né? Ele tem essa oferta, essa possibilidade de deixar o clube e ir para o Palmeiras, assinar com um grande rival nível nacional, que é uma grande oferta esportiva para ele, mas também colocaria em xeque o grande peso que ele pode levar para o resto da vida, que é a idolatria que ele tem, ainda mantém grande parte da idolatria que ele construiu ao longo desses 5 anos de Flamengo. Então é um momento muito pesado para o Gabigol, para ele decidir a sequência da carreira. Então ele tem aí mais 6 meses, se ele permanecer no Flamengo, para mostrar ainda algum serviço, porque de fato o Gabigol ele perdeu espaço, se a gente for colocar assim, a partir da era Tite, né? Porque com o Sampaoli ele ainda jogava, ele ainda era titular, ainda jogava bastante. Depois que o Tite chegou, que de fato o Gabigol começou a amargar assim quase definitivamente, e aí depois de um tempo sim, definitivamente, o banco de reservas. O Pedro foi escolhido até por sistema, por ideia de jogo do Tite, algo que a gente já percebia até na seleção brasileira, nas escolhas do técnico, agora técnico do Flamengo. Então o Gabigol sentiu mais nesse sentido. Quando o Tite chegou, ele até foi perguntado como é que dá para encaixar os dois. O Tite saiu um pouco pela tangente, e aí o campo, como o Tite sempre fala, foi respondendo, foi falando, né? Então é mais questão do Gabigol tentar recuperar espaço. O último jogo dele o último gol dele foi naquele 6-1 sobre o Vasco, depois daquela polêmica toda. Então, se ele permanecer, talvez tentando retomar um elo com a torcida, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, se vai ter minutos, tempo, condições de fazer isso. Bom, a gente ganhou um membro aqui no nosso mercado da bola do Sport Center. Eu trouxe um membro da minha família. Ricardinho Spinelli, que está toda semana com a gente também falando. Não é da minha família, tá? Se for elogio, se for crítica, não é. Eu tenho aqui alguns números, eu trouxe uma cola. É sempre importante a cola, porque não é fácil de decorar tantos números, né? Então, ó, por exemplo, o Pedro, 4 gols e 4 assistências nessas 8 rodadas. Né? O Luiz Araújo, 2 gols e 4 assistências. O Gerson, 1 gol e 2 assistências. E o Everton e o Fabrício Bruno, 1 gol cada. Então, eles ajudaram muito o Flamengo a superar esse momento tão difícil de Campeonato Brasileiro. E aí é isso, mesmo nesse período, o Gabigol, nessa conta que a gente coloca aqui, ele não... Que poderia ter sido um período importante, né, Prates? Uma oportunidade para, talvez, sem os caras aproveitar. Mas o esquema é isso, na fila tem muita gente até na frente dele do reserva, né? É isso, né? E o time caminhou muito bem sem o Gabriel, né? Porque é aquela história de quem perdeu espaço ou virou uma opção ou foi lá para o final da fila. Quando alguns importantes jogadores saem, a gente fica sempre na dúvida. Como o time vai se comportar? Como o time vai responder? O time vai precisar dele? O time não precisou dele.
né? O time ganhou jogos importantes, teve boas atuações, muita maneira do seu treinador, obviamente, sem o Gabriel. Né? Então, assim, o Gabriel voltar a ser relacionado é o Gabriel tentar voltar a recuperar um terreno que já foi dele, ele perdeu. Porque o Gabriel, há muito tempo, o Gabriel é notícia pelo que ele não faz em campo. Isso não é bom para o Gabriel. Né? Porque um jogador como ele, um ídolo como ele, um jogador que tem o tamanho dele, sempre ser notícia pelo que não faz dentro de campo... Pelo que faz fora, né? Exatamente. Não é bom negócio. Veremos. Está relacionado, veremos se ele vai ser aproveitado, como ele vai tentar recuperar, ganhar ponto, porque ele já teve muito ponto. Mas perdeu muito ponto e para buscar não é fácil, nem todos conseguem recuperar e buscar rapidamente. A gente tá falando de um Gabigol aí em alguns anos do Bola de Prata, que era assim, o Gabigol tá na seleção e o resto a gente vai descobrir ao longo da competição, né, Ricardinho? Sim, o Gabigol, um dos recordistas de prêmio, tá lá em cima na história do prêmio, do Bola de Prata, como um dos maiores vencedores, a quantidade de prêmios recebidos, não só de Bola de Prata, mas Bola de Ouro, Artilheiro. Então, o Gabigol, ele já ganhou muitos troféus no Bola de Prata, sempre um candidato fortíssimo, mas esse ano, aí vem a surpresa, o mistério, o Gabigol hoje é o pior jogador do Flamengo no prêmio ESPN Bola de Prata. O último? O último. Entre todos? Entre todos. Não entre atacantes? Entre todos. Todos os jogadores do Flamengo, ele é o que tem a pontuação mais baixa, então o Prates falava dele de 4,97. 4,97, abaixo de 5, baixo. Não passaria de ano na escola. É verdade. Nossa, que coisa estranha, né? Ricardinho, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center, porque eu quero aproveitar também, falar sobre o mercado do Flamengo. Se a gente fala de um ídolo que pode estar saindo, enfim, nesse momento tão conturbado, também o nome do Claudinho, né, Pedro? Foi muito falado. De ontem para hoje esquentou bastante também, né? Claudinho, o pessoal até, a torcida do Flamengo até brincando, né? A nova temporada, lançou a nova temporada, Claudinho no Flamengo, porque geralmente é sempre um nome carimbado das tentativas aí. Quem sabe uma hora vá também. O Flamengo também já tentou Thiago Mendes, Wallace, que está agora no Cruzeiro, e não conseguiu, né? Também passaram por temporadas. O Claudinho, o Flamengo recebeu uma sinalização de que seria possível uma tentativa de tirar ele de lá, talvez menos difícil, mais fácil não, menos difícil do que no ano passado, tirá-lo do Zenit. No passado o Flamengo assinou ali com uns 15 milhões de euros e o Zenit falou que queria um pouco mais do que isso, um pouco acima de 20 milhões de euros. Não houve acordo para trazer o Claudinho, então o Flamengo vai tentar agora nessa janela. Aí foi sinalizado que sim, era possível tirar o Claudinho de lá, e aí agora o Flamengo sinalizou, olha, eu consigo chegar até tal valor, um pouco acima de 15 milhões de euros, pelo que a gente sabe. Muita gente falando em 16, 17 milhões de euros, não consegui confirmar o valor exatamente. Agora o Flamengo está no aguardo. Se de fato esse movimento, até por parte de quem trabalha com o Claudinho e tudo mais, vai conseguir tirar esse jogador de lá, vai conseguir convencer o Zenit a negociar esse jogador. O Flamengo estaria disposto a receber o Claudinho a partir já agora do meio do ano. Seria uma boa aquisição. A diretoria do Flamengo assim entende. Para meio de campo também, o Flamengo está de olho, está bem encaminhado até com o Marcos Antônio, que é um jogador que pertence à Lazio, teve emprestado até no futebol grego, mas é mais uma situação de empréstimo, talvez com opção e até obrigação de compra ao fim desse empréstimo. O que está pegando agora é a questão de fluxo de pagamento, como é que, enfim, vai entrar o dinheiro aqui, vai entrar o dinheiro ali. O Flamengo está tentando conversar com a Lazio e fechar esse acordo para ter esse jogador, é o que está mais na expectativa nesse momento, para tentar reforçar esse meio de campo aí, que faz um pouquinho de falta, né? Nossa. Gosta dos... Tenho ótimas lembranças dele. Do Marcos Antônio ou do... Marcos Bahia. Sim, fiz jogo dele na época do Shakhtar. Se não... Posso estar com a memória, mas se não me engano, com o Luiz Castro, como técnico. Mas controle de jogo, controle, dono de situação. Bola gruda no pé, vem de trás, né? Como um 5, como um 8, e organizando o jogo, muita lucidez. Vamos ver, né? Mas eu acho que ajuda muito. E Claudinho? Então, esse já é um jogador que há pouco tempo estava aqui perto da gente. Há pouco tempo ganhou bola de ouro. Ele ganhou bola de ouro. Pelo Red Bull Bragantino, né? No ano foi até acho que do primeiro ano da pandemia, se não me engano, Sim. 2020.
Não, é um jogador de característica diferente, né? Um jogador que define mais jogada, que na posição de meio, caindo pelos lados, com facilidade. Fez gol no Flamengo, inclusive no Maracanã, né? Jogando muito pelo Red Bull Bragantino. Eu acho que é jogador completamente pronto, né? Ver se tem condição de jogar e chegar a jogar. E me chama a atenção porque é uma posição que é a posição que o De La Cruz pode jogar, que o Arrascaeta pode jogar, que o Gabigol poderia jogar, que já jogou anteriormente, mas acho que é um jogador completamente pronto. Vai ajudar muito. E aí, Prates? O Claudinho é uma situação que o próprio Pedro Henrique brincava, né? Quase mais do mesmo, né? Porque o nome dele vira e mexe, é comentado no Flamengo, né? O Flamengo já teve interesse em outros momentos, muita gente já teve interesse. Agora, me parece que a partir do momento que o Flamengo ouviu que agora pode ter negócio, muda realmente o cenário, porque em outros momentos o Zenit nem abriu o negócio. O Zenit colocou um preço que ninguém pagaria. Para não abrir mesmo. Exatamente, porque dá uma ideia de como ele é importante para o Zenit. O Zenit ganhou o campeonato, ganhou a Copa da Rússia recentemente, né? E a não ser que o Zenit tenha chegado à conclusão, ouvindo do próprio jogador, de quem trabalha com ele, que não, agora talvez seja o momento de conversar para possivelmente abrir um negócio. Só assim pode ter alguma coisa, o que dá uma ideia de como ele ficou grande no Zenit, de como ele é importante para o Zenit. Se o Flamengo contratar, faria uma grande contratação, né? Mas é uma situação que depende muito mais do Zenit tentar abrir o negócio do que o Flamengo tem interesse. Interesse o Flamengo tem há muito tempo, mas o negócio para ser fechado nunca foi fácil, nunca foi simples, não. O Flamengo vai ter que mudar a regra do jogo também, porque 11 titulares não vai dar mais pela quantidade de jogador bom, né, Marra? Olha aqui, ó, o Gabigol voltou a ser relacionado no Flamengo em meio à novela de uma possível ida para o Palmeiras, tá? A gente vai ver o VT, na volta tem drone do Venê e também eu quero a atualização do Pedrosa em relação a Felipe Coutinho, hein? Então, torcida do Vascão, fica aí. Pedrosa vai falar também sobre essa situação, mas vamos rodar esse VT do Gabigol. Será que eles vão brigar hoje? Enquanto a Copa América não termina, o Flamengo segue driblando os desfalques com a fase artilheira de Pedro. O camisa 9 chegou aos 130 gols com o manto rubro-negro e segue sendo a principal referência do time. Nos desfalques, a baixa mais recente é Bruno Henrique. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Cuiabá, mas exames não indicaram fratura e o jogador segue em observação. Além disso, Tite ainda segue sem contar com Everton Cebolinha, que sofreu lesão no quadril em junho. O jogador tem avançado na recuperação e já está fazendo trabalho de transição no campo. Mas os holofotes nos treinos do rubro-negro estão todos em Gabigol. Depois de ficar 3 partidas fora, o atacante voltará a ser relacionado para o duelo contra o Fortaleza. Gabi tem 5 jogos na atual edição do Brasileiro. O regulamento da competição permite que um jogador dispute no máximo 6 partidas antes de se transferir para outro time que dispute o campeonato. Na segunda, o atacante publicou uma mensagem treinando no Ninho do Urubu e escreveu: SRN, saudações rubro-negras. Flamengo e Gabigol seguem sem entrar em acordo. Enquanto isso, Palmeiras e outros times estão na mira do atleta em uma novela que promete agitar a janela de transferências. Ontem o Venê Casagrande trouxe aqui nesse programa que o Flamengo não estava interessado nessa troca do Dudu e do Gabigol em relação com o Palmeiras. E agora, o Gabigol voltando a ser relacionado. Isso, obviamente, passa um recado para a torcida. Que recado é esse? Por que o Gabigol voltou a ser relacionado, Venê Casagrande? Só para atualizar essa situação no Palmeiras, o que eu soube do lado do Palmeiras é que nem o Dudu estava interessado em vir para o Flamengo. Sim. Então, repito, foi algo proposto pelos empresários do atleta ao Palmeiras. O Palmeiras queria fazer negócio, inclusive me estranha, tá? Por que o Palmeiras está fazendo tanta questão de se livrar do Dudu assim? E por que o Flamengo... O clima não tá legal lá em relação ao treinador, né? Eu acho que não é só clima. Né? Eu acho que não é só clima. Eu acho que é muito mais questão técnica e física. Porque você tem que estranhar quando o Palmeiras topa, entre aspas, e deseja liberar um jogador da estatura do Dudu, que é um ídolo lá. Ele é baixinho. Isso me chama... É só na altura, porque no futebol... O tamanho é grande. Então, assim, não, isso e pro seu maior rival. Exatamente. Então, assim... Que é o Flamengo. De fato, o Flamengo não estava interessado, nem o Dudu estava interessado. Estamos falando de 4 lados aí. 2 não queriam esse casamento. Então, obviamente, não iria para frente e não foi para frente. Só que o que o Palmeiras fez? O Palmeiras foi e enviou uma proposta aos empresários do Gabigol de pré-contrato. Ele está liberado para assinar o pré-contrato e aí... de graça, né? De graça. De graça a partir de janeiro. Sim. Porque ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, então ele ficaria no Flamengo até dezembro, não renova o contrato, isso já é certo.
Flamengo não quer mais renovar, o Gabigol também não quer mais renovar, resta saber para onde ele vai. O Palmeiras enviou uma proposta para ele de pré-contrato, um contrato válido por 4 anos, começando em janeiro de 2025. E o Palmeiras não tem pressa, enviou a proposta e falou, ó, você pensa aí, se você quiser topar e assinar um pré-contrato com a gente topa. Então, assim, o que há de certo... E o salário fica igual ao que ele tem, né? Eu confesso que eu não sei salário, quanto que o Palmeiras ofereceu, isso aí eu nem perguntei. Vou ser bem sincero, só perguntei o tempo de contrato, que eu acho que é algo importante, porque o Flamengo ofereceu para ele 1 ano de renovação. E o Palmeiras vem e oferece 4 anos de contrato. Querendo ou não, é mais vantajoso para o jogador. E o Flamengo não tem mais interesse em ficar com o Gabigol, isso está nítido. Obviamente o Flamengo estava torcendo para chegar algum clube aqui e pagar uma compensação financeira, mas de graça o Flamengo não vai liberar nessa temporada. E muita gente levanta aquela bola assim, mas e o salário do jogador? Gente, isso aí já está... digamos assim, na planilha do Flamengo de quanto vai gastar até dezembro. Então, para o Flamengo, entre aspas, não muda nada. E vai voltar a relacionar o jogador porque soube da proposta de pré-contrato enviado pelo Palmeiras. E ficaram bravos? Quem? O Flamengo. Não, o Flamengo não vai ficar bravo. O Flamengo sabe que ele não vai ficar no Flamengo. O Flamengo não tem interesse em ficar com o jogador. Agora, o Flamengo vai dificultar ao máximo em não reforçar um rival direto nessa temporada. Exemplo, se o Palmeiras chega lá no Flamengo e fala assim, a gente quer contratar o Gabigol agora, você acha que o valor que o Flamengo vai cobrar do Palmeiras é o mesmo valor, deixa eu pensar aqui, num Benfica de Portugal? É óbvio que não. O Flamengo vai dificultar ao máximo por ser o Palmeiras rival direto do Flamengo na disputa por títulos. Então eu penso o seguinte, o Gabigol ele tem contrato com o Flamengo, ele continua recebendo o salário do Flamengo, tem que relacionar. Agora, eu acho muito difícil o Tite utilizar o jogador. Só em último caso mesmo, vai ficar levando o jogador, vai ficar lá no banco de reserva. A gente sabe que o Gabigol é extremamente vaidoso, a câmera vai ficar filmando o rosto dele a todo momento, porque eu tenho certeza que ele não vai gostar nem um pouco de ficar no banco de reservas e não ser utilizado. E quando ele entrar, acho que a torcida do Flamengo já pegou um certo ranço dele. Então, assim, a relação... Eu li ali um tweet agora... eu acho que a maioria do torcedor do Flamengo quer que o Gabigol fique. Não, eu não tô vejo sentindo dessa mais maneira, isso, não. né? Muito pelo contrário. Pelo menos para os rubro-negros que me abordam, que vêm falar esse assunto comigo. Eu não vejo isso não, muito pelo contrário. Acho que muitos até estavam torcendo para ele já sair logo agora, para ter a oportunidade de contratar um outro jogador, para ter um salário como o dele. Enfim, eu acho que é isso, fim de ciclo. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que agradecer a tudo que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Repito, continua sendo ídolo, nada vai apagar o que ele fez na história do clube, mas acabou. Fim do ciclo, o Gabigol vai ser feliz em outro clube, resta saber onde. Se é no Palmeiras ou não, a gente não sabe. Mas entre Flamengo e Gabigol, é isso, o casamento próximo do fim. Pedrosa, olha que loucura que é o mundo do futebol, né? A gente está falando de um Gabigol em janeiro de 2025 no Palmeiras. O maior hoje rival do Flamengo, vamos dizer aí na última década, esse é o grande confronto do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, ambos brigando por títulos toda a temporada, enfim, e aquela super rivalidade. E é muito incomum esse movimento, né? De você ceder ou deixar o seu grande rival pegar um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Agora ele está em baixa, mas se você for botar a listinha aí dos grandes ídolos do Flamengo, esse homem tá lá no top 3, ô Pedrosa. Mas é muito incomum hoje em dia, né, Fernanda? Porque isso aí é muito comum no futebol desde a década de 80, 90. Vários grandes craques já vestiram 2 camisas de time diferentes. A gente pode relembrar vários aqui. O Bebeto saiu do Flamengo, jogou no Vasco. O Edmundo jogou no Flamengo, no Vasco e no Fluminense. O Romário jogou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense. Recentemente, o Diego Souza, um cara que jogou em Vasco. Só que o Bebeto saiu odiado. A torcida do Flamengo odeia o Bebeto. É o que eu tô falando. Esse tipo de caso, ele não me parece tão incomum no futebol. Ele geralmente acontece, e acho que assim, da nova era do futebol brasileiro, vai ser o mais impactante, sem dúvida alguma. Você viu um atleta que, inclusive, já foi campeão pela Libertadores do Flamengo 2 vezes, campeão brasileiro, ganhou tudo e foi revelado pelo Santos, né? As pessoas esquecem disso, que o Santos é um grande rival do Palmeiras também. E poder jogar no Palmeiras... Mas ele sempre provoca o Santos quando joga pro Santos, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que... Ele já provocou o Palmeiras, inclusive. Quem ele nunca provocou? Não, mas a provocação dele ao Palmeiras foi algo assim, entre aspas, mais grave. Zoando. Ele já te provocou? Ele já me provocou várias vezes. Ele já me provocou. Ele já me provocou. Você é o Vene Casagrande. Várias vezes. Agora, é curioso, né? Porque ele vestiu a camisa do Corinthians, que é rival
o maior rival do Palmeiras, e com a camisa do Flamengo ele já provocou o Palmeiras. Então, assim... Mas a gente sabe que ele não aceitou ainda também, né? Não, tem ele não aceite aceitou, dele. é. Então a gente só tá especulando aqui. Muito pelo contrário, as notícias começaram a pipocar. Ontem ele postou uma foto com a camisa do Flamengo. Então... Ele gosta dessa mídia também. Olha aqui, vou mandar um beijo pro Marquinhos... Qual o nome? Pessino. Nossa, que nome chique, né? Marquinhos Pessino, tricolor da Rio Tour, amigo do Big Boys. Um beijo pra você, tá abraço. bom? Ô, Venê, tem novidade sobre o Claudinho? Temos novidades. Vamos botar a música, DJ Careca. Cadê? É sempre bom a música do... Não, não é essa não. É a do Claudinho Bochecha. Ele já vai dar o play lá e você vai falando, Venê. Então, tem novidades. Ontem a gente trouxe aqui que o Flamengo fez uma proposta ao jogador e também ao Zenit. A proposta de ser, ao Zenit, a proposta é de 15 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo chegar a 17 milhões de euros. E o Zenit, dessa vez, diferentemente de outros momentos, aceitou negociar o Claudinho, porque em outros momentos o Zenit não queria negociar o Claudinho. Falava, não, é um jogador inegociável, é um jogador que a gente não quer se desfazer. Mas nesse momento, o Zenit e o Claudinho topam. Inclusive, conversei com um membro da família do Claudinho, que esse membro falou, olha, entre jogador e Flamengo está tudo acertado, resta agora a liberação do Zenit. Mas o que há de positivo nessa história é que o Zenit virou para o Flamengo e disse, não, a gente topa fazer negócio, vamos conversar. Porque antes eles não queriam nem conversar. Então, existe uma boa chance do Claudinho se tornar jogador do Flamengo nessa janela de transferência. 15 milhões de euros é dinheiro. Dá pra fazer um churrasco de picanha? Sei lá, ô Pedrosa, é muito dinheiro. Ele vale isso tudo mesmo? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que o Claudinho é um jogador diferente pro futebol brasileiro. Já saiu daqui fazendo uma grande campanha no Red Bull Bragantino. Chegou até a seleção brasileira com méritos e aí tava lá no Zenit, onde não há um grande futebol na prateleira do futebol europeu. Não acho que o Claudinho se tornou um jogador muito diferente do que o que ele era aqui no Red Bull Bragantino, mas o cara que ele já era aqui já vai ajudar muito o Flamengo. Então é um atleta que, para mim, chega nessa carência de posição que vai ter o Flamengo. A gente já comentou aqui muitas vezes sobre como o Arrascaeta é gênio, mas também como ele tem frustrado na questão física nas últimas temporadas. Então é uma incógnita, o Flamengo não tem um substituto à altura do Arrascaeta para fazer essa função. Então eu acho que o Claudinho se encaixa nisso, até mesmo já pleiteando uma posição titular, um novo Flamengo com esse Claudinho. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações, analisando aí os reforços do Flamengo, o mercado da bola do Mengão. E tá aqui, ó, na semana passada foi noticiado que Carlinhos poderia ir para o Santos. O atacante teve um ótimo desempenho no Nova Iguaçu, foi contratado pelo Flamengo e era reserva, né, do Pedro, reserva do Pedro, marcou um gol contra o Atlético Mineiro, inclusive seu primeiro com a camisa do Flamengo. Ele tem uma característica parecida, é alto, e realmente realmente um centroavante que pode segurar a bola no ataque. Isso aqui é qualidade de Pedro diferenciada, né? Não há chance do jogador sair nesse momento. Ele está feliz no Flamengo e entende que o Tite vai dar mais chance para ele, até porque o calendário é muito apertado, tem muitos jogos encavalados um em cima do outro, desgastes e tudo mais. Então o Claudinho entende que ele está ali como opção do Pedro, né? O Flamengo não foi adiante nesse negócio. Bom, tem aqui a situação de negócio fechado. O Flamengo fecha a contratação de volante da Lazio, garante portal italiano. Marcos Antônio é do Flamengo, pelo menos é o que garante portal italiano de notícias. Em uma publicação na manhã dessa terça-feira, o site informou que o rubro-negro chegou a um acordo com a Lazio pelo atleta de 24 anos. Para ficar com o jogador, o Flamengo acertou o empréstimo com obrigação de compra. Segundo o portal, o Flamengo terá que pagar 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, ao final do vínculo deste ano. Ao final do vínculo de um ano, no caso, né? Um ano de contrato, até o meio do ano que vem, o Flamengo vai ter que pagar 24 milhões. E o empecilho como era a forma de pagamento, né? E aí também em relação à obrigação ou opção de compra. Então a Lazio insistia e definiu obrigação de compra. O Flamengo vai ter que comprar o jogador caso ele cumpra algumas metas também, né? Marcos Antônio é da mesma geração de Vinícius Júnior, chegou a jogar com o cria do Flamengo nas seleções de base, volante da categoria de bases
do Atlético Paranaense, saiu cedo para a Europa, vestiu a camisa do Estoril, Shakhtar Donetsk, ele atualmente está na Lazio. Ele teve emprestado aí ao PAOK da Grécia na última temporada. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Ele tem, na Grécia, 17 jogos, 3 gols, tá? Já se inscreva aqui no canal e tem mais uma informação, se você não está inscrito, olha só, hein? Claudinho já desembarcou no Rio para se apresentar à torcida do Flamengo. Pois é, hein? Alguns representantes também do Claudinho conversando aí com o vice-presidente Marcos Braz, inclusive o próprio Marcos Braz disse que o Flamengo tem interesse e essas conversas estão em andamento. O jornalista Vene Casagrande, seu canal, afirmou que o jogador, representantes estarão no Rio de Janeiro para se reunir com o Flamengo nesta tarde desta terça-feira para apresentar um projeto ao jogador e ao Zenit. O jogador já aceitou e já mostrou interesse em defender o Flamengo. Basta agora convencer, ou negociar, na verdade, não é nem convencer, porque eles querem vender o Claudinho. Basta negociar a saída, a forma de pagamento, valores, essas questões todas aí de contrato com o clube russo. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.